e reis do século XXI. Questões que estão à nossa frente. E, obviamente, isso envolve o relacionamento da nossa fé reformada, dos princípios que nós abraçamos. Quando nós falamos de fé reformada ou teologia reformada, nós estamos falando da teologia da reforma do século XVI. E é importante que nós saibamos e nos lembremos que a teologia do século XVI, ou a reforma do século XVI, ela não inovou, ela não trouxe novas doutrinas. Ela simplesmente foi um movimento de reavivamento espiritual, onde ela foi e buscou na palavra de Deus quais eram as doutrinas que haviam. Quais eram as doutrinas que estavam soterradas pelo entulho da tradição humana. Então, os reformadores eles foram carenteiros, que foram atrás das verdades da palavra de Deus para apresentar. Um erro muito comum é achar que a doutrina da soberania de Deus é algo que surgiu na reforma. Não. Está na reforma porque é uma doutrina bíblica. Ou é uma doutrina que surgiu com o que nós chamamos dos nossos símbolos de fé, ou a confissão de fé que vai vir, dada em 1648. Não, ali em 1648 houve apenas uma sistematização das verdades bíblicas. Não se procurou criar doutrinas, até porque essa questão de criar doutrina não é ciência da igreja verdadeira, é ciência da igreja. E se propõe a ter uma nova revelação, de uma forma especial, criar uma nova verdade, entre aspas, que é então propagada e toma um ponto central das outras proposições de fé. A reforma do século XVI, então, o grande mérito dela foi olhar para trás para começar a verificar coisas importantíssimas na vida da igreja que haviam sido deixadas para trás, mas que deveriam estar presentes. E é assim que nós, durante vários meses, semanas, estudamos os solas, somente as escrituras, somente a fé, com todas as doutrinas bíblicas que vão sendo afloradas no século XVI, na reforma do século XVI, inicialmente por Martim Lutero, depois pelos outros reformadores, com o trabalho de João Calvino, que é extremamente próximo àquilo que nós abraçamos como igreja presbiteriana. Nós somos uma denominação de teologia reformada. E com isso nós afirmamos que as verdades da palavra de Deus são para serem entendidas, proclamadas, e entendemos que os nossos símbolos de fé, eles representam a sistematização dessas verdades. Quando nós falamos sobre evangelização e teologia reformada, e qual a pertinência de falarmos nisso? Porque existe muitas vezes na mente de muitas pessoas um certo conflito. Bom, se Deus é soberano, não precisa fazer nada, só vou cruzar os braços e as coisas vão se realizar. Não é essa a verdade que nós encontramos na palavra de Deus, e muito menos no que diz respeito à evangelização. Então, o que nós vamos fazer nos próximos minutos é exatamente melhorou aqui o sono, vou precisar aqui vamos procurar entender um pouco qual deve ser a mensagem principal da igreja. Não somente para hoje, mas em todos os dias. Mas hoje, principalmente, nós temos tantas vertentes, né? Qual deve ser a mensagem principal da igreja? Será que a mensagem principal é a obra social, é ajudar aos pobres? Sem descartar que esse é um ponto importante, mas será que ele é um ponto crucial, é o ponto central, é a mensagem principal da igreja?
Deus abençoa também no sentido físico, isso é bíblico. Eu ouço, eu sou velho, diz o Salmo 37, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então essa é uma verdade bíblica, mas será essa o ponto central? É a mensagem da igreja? Ou será, como nós defendemos na teologia da reforma, na teologia reformada, reconciliação de Deus com Deus? É a mensagem que temos que proclamar. Proclamação do Evangelho. O Evangelho significando as boas novas. Há vitória, há esperança, há um caminho de reconciliação. A vitória foi assegurada, nos é assegurada por Cristo Jesus, que vem cumprindo e cumpriu o seu papel 100% Deus, 100% homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, pagou os pecados do seu povo na cruz, vem arrebanhando o seu povo através dos séculos. Deus soberanamente reina e vem cumprindo esse propósito através dos séculos e vem utilizando a nós, pessoas, nessa tarefa de levar à frente essa mensagem. Então, um dos textos aqui que nós temos na nossa lição, e que eu pediria que nós lêssemos aqui conjuntamente, é Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17. Vamos ler juntos? Está projetado lá, né? Então vamos ler? Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lembra, a reforma do século XVI começou com Martinho Lutero experimentando uma dramática conversão. E o texto de Gálatas está em harmonia aqui com esse texto de Romanos, que já é uma citação lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé, e aquilo foi martelando à medida em que ele estudava as Escrituras, e ele foi vendo que a justificação, a reconciliação com Deus, ser aceito como justo perante Deus, não viria através de atos que ele pudesse praticar, de boas obras, não viria através de uma situação gerada pelo homem, mas sim de um ato que vinha da parte de Deus. Né? E então esse texto aqui, Paulo fala exatamente disso. Paulo diz que ele se sente devedor, né, a todos. E ele está pronto a anunciar o Evangelho, e ele está escrevendo aos romanos, e ele diz a vocês, romanos também. E esse Evangelho, o anúncio do Evangelho, que era algo de tantas perseguições naquele momento, no ministério de Paulo, ele disse, eu estou envergonhado por isso, não me envergonho. Não vou procurar esconder que eu estou falando do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. É através da proclamação das boas novas que aprove a Deus salvar aos homens. É através da proclamação de que Cristo vive, esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. Ele vive, ele é vitorioso. E a constatação, quando o Espírito Santo toca nos nossos olhos, corações, nós vemos que nada somos e que Ele é tudo. E nos jogamos nas misericórdias de Deus. É aí que está aberto o caminho da reconciliação. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque foi ali que eles guardaram todas essas doutrinas, mas também do grego, significando todo mundo que estava fora ali do contexto judaico.
E Paulo diz isso, que a justiça de Deus se revela no Evangelho e o caminhar é de fé. Nós cremos pela fé, caminhamos pela fé, o justo vive pela fé, o justo sendo aquele que foi justificado por Cristo Jesus. Então, a mensagem do Evangelho representa o esforço de Deus em vir até o homem. É Deus que arquitetou o plano de salvação. É Deus que, mediante a transgressão do homem, lá em Gênesis, como o nosso pastor falou, começou em Gênesis. Já tem a promessa de que a cabeça da serpente seria esmagada pela semente da mulher. E é o próprio Deus que paga o preço para a nossa salvação, paga a penalidade para a nossa salvação. Não é o resultado do esforço do homem. Não somos salvos pelas boas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. As boas obras, as coisas que agradam a Deus, são uma consequência da nossa salvação, não são a base da nossa salvação. E a conversão é um verdadeiro milagre, é a colocação de carne em ossos secos, essa é a figura que a Bíblia traz lá em Ezequiel. Ossos secos que não têm mais vida, mas milagrosamente, pelo poder de Deus, são trazidos novamente vidas, são trazidos novamente a esses ossos secos. A conversão é essa resposta ao toque eficaz do Espírito Santo de Deus. Não, mas fui eu que decidi, fui eu que aceitei. Foi você que aceitou, que decidiu, mas saiba que foi Deus que estava trabalhando na sua vida antes que você desse esse passo. Okay? Então, a resposta àquilo que Deus faz e continua fazendo por nós. Então, a teologia da reforma, ela prega esse evangelho. E esse evangelho, de forma integral, e aqui a gente tem que explicar algumas coisas. Quando nós dizemos que a teologia da reforma prega um evangelho integral, é que nós queremos fazer uma dissociação, porque muitas vezes na história da igreja, pregava-se o evangelho, ou pregava-se a salvação só como sendo uma coisa que tinha efeito futuro. Foi a teologia da reforma que trouxe essa visão de que tem implicações presentes na vida das pessoas. O evangelho não é só um exercício devocional. Se você ler alguns místicos na história da igreja, você sai com a impressão de que tudo é uma questão de devoção, de cultura, e que o homem, para se aproximar de Deus, ele tem que se dissociar das coisas daqui da terra. A teologia da reforma diz, não, quando Jesus Cristo orou, ele disse, não peço que os filhos do mundo, mas que os filhos do mal. Então nós estamos aqui nessa terra para sermos sal da terra e luz do mundo. E por essa razão a teologia da reforma vê com bastante amplitude essa questão da conversão. Nós estamos aqui para fazer uma diferença em nossas atitudes, em nossa postura de honestidade, no nosso viver, no apreço que nós temos para com nossos familiares, nossos cônjuges. Na vida, o dia a dia tem que mudar, e muda porque são vidas transformadas que têm que ser colocadas a serviço do Mestre. E vidas que têm que ser colocadas também no sentido de serem também proclamadoras da mesma mensagem. Essa cadeia de transmissão do Evangelho, ela sai da esfera meramente clerical, ou seja, não é responsabilidade somente daqueles que estavam designados como clérigos, mas ela passa, com a ênfase da reforma, passa a ser a responsabilidade de cada cristão. E é assim que foi intencionado por Jesus quando ele dá a grande comissão lá no final dos evangelhos, nós temos, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, veja, a missão da igreja está falando de princípios que representam a igreja corporativa. E
E ali nós estamos representados naqueles livros. É a mensagem que é dada a cada um de nós. E aí ele estarei convosco todos os dias. Vimos esse verso Paulo, e ele está conosco no nosso caminhar. No entanto, quando a gente fala que a teologia da reforma prega o evangelho integral, nós não podemos confundir isso e usar isso porque esse é um termo que está muito em voga hoje em dia. A gente tem que entender o que é. Não podemos confundir isso com teologia da missão integral. Teologia da missão integral é um termo que tem sido abraçado por alguns segmentos da igreja evangélica e é mais ou menos assim. É a teologia da libertação do catolicismo romano, social, e ela diz assim, o homem todo tem que ter cuidado. Bom, nós podemos concordar com isso, o homem todo tem que ter cuidado. Mas quando você começa a esmiuçar qual a mensagem da teologia da missão integral, o CNI, você vai ver que a preocupação é muito mais com uma questão social e pior, a partir de um viés marxista, socialista, abraçando essas proposições como se elas vissem na Bíblia, na palavra de Deus. Então você tem uma mistura enorme e no final, toda a concentração, toda a ênfase está na questão das necessidades físicas. Mais ou menos assim, você não pode ou não deveria estar pregando o Evangelho na forma como nós entendemos se você não cuidar das necessidades físicas das pessoas. Então você tem que primeiro cuidar das necessidades físicas e depois você, porventura, vai trazer a mensagem de Deus. Ora, sem descartar a necessidade de solidariedade de todos nós, isso que a palavra de Deus manda que sejamos solidários em todas as questões, e a igreja verdadeira tem isso, faz isso, tem uma junta diaconal, os cristãos são solidários sempre, mas nós sabemos que a questão principal na vida das pessoas é a conversão, é o relacionamento que elas têm com Deus. E nós temos visto, e a igreja tem testemunhado, extremas sociais, pais de família que são cruéis, que entregam ao vício da bebida, que visam dinheiro, alcançados pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus, mudam a sua postura, cuidam de suas famílias, transformam. Tenho inúmeros exemplos na minha vida que já é bastante extensa. Já estou caminhando já na casa de 70 anos no final do ano que vem. E tenho inúmeros exemplos assim, de pessoas que tinham uma vida totalmente dissociada ou dissoluta e famílias fragmentadas e alcançadas pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus, as suas vidas foram. Nós temos exemplos aqui nessa igreja também, e nós sabemos que é nesse sentido que a teologia da reforma diz o Evangelho é integral. Ele se preocupa com a alma, com o corpo, com o homem também. Mas ele não confunde as prioridades, como a teologia da missão integral confunde as prioridades. Então, isso é quase que uma nota de rodapé, mas para a gente ficar com isso na memória, quando vocês ouvirem esse termo, teologia da missão integral, né? Abordem com muita cautela, porque ele causa danos. Temos, então, muita importância dada na teologia da reforma ao conteúdo que é pregado. A verdade tem que ser a verdade da palavra de Deus. Não é qualquer invenção humana, são as verdades da palavra de Deus. Dado por Paulo, quando lá na Epístola aos Gálatas, no início da Epístola aos Gálatas, ele diz assim: maravilha-me vocês sendo persuadidos para deixarem as coisas que aprenderam. Então alguém estava mexendo com o conteúdo da mensagem. E Paulo tem palavras duras, ele diz: e quem estiver trazendo um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Ele é confidente, ele não é palavra. Na carta aos Filipenses, é interessante, a carta aos Filipenses, ele começa dizendo que está escrevendo da prisão e que tem algumas pessoas que estão pregando a Cristo e não com muita sinceridade, querendo talvez fazer inveja ao próprio Paulo, ou querendo
mais dolorosa a ele do que as algemas que ele tem. É assim que ele fala. Mas aí ele diz, mas que importa, conquanto que Cristo seja pregado, né? E ele, vejam, a diferença de tratamento. Lá em Gálatas estava mexendo com o conteúdo. E ele tem palavras bem duras. Na outra situação, havia algumas pessoas que estavam pregando, e Paulo até desconsidera os eventuais motivos que fossem pessoais contra ele, mas se não mexeram no conteúdo, eu estou me gloriando que o Evangelho está sendo propagado. A importância do conteúdo, isso é importantíssimo dentro da teologia reformada. Que tipo de Evangelho a gente está pregando? Tem um livrinho que eu traduzi algumas décadas atrás, que eu recomendo para vocês. O nome do livro é O Evangelho de Hoje, Autêntico ou Sintético? O Evangelho de Hoje, é publicado pela editora Fiel. Isso foi, foi na pré-história lá, 1978, por aí. Mas acho que ele ainda está rodando por aí, ainda está disponível. Muito bom esse livro, o autor é Walter Chantry, C-H-A-N-T-R-Y, Chantry. E ele fala exatamente dessa questão de mexer no conteúdo do Evangelho. Ele é uma pessoa que muito firme na teologia reformada. Então esse Evangelho, esse livrinho é muito bom. O Evangelho de hoje é autêntico ou sintético. A teologia da reforma, ela dá muito valor à essência da pregação. O que é a pregação? É a proclamação. É o falar do que aconteceu. É o contar uma história. Contar a história da redenção. Contar o que Deus tem feito ao longo da história. Contar o que Cristo fez por nós. Isso é na sua vida. Tudo isso faz parte das boas novas. Muitas vezes a gente fica sem saber, mas como é que eu vou pregar o Evangelho? Conta a história que está na palavra de Deus, sobre o que Deus faz, conta a história do que Deus fez na sua vida. Isso é pregar o Evangelho, é proclamar. A pregação não é só o pastor lá no púlpito, não. A pregação é a proclamação dessas verdades que tem que estar presente. A visão da teologia, da reforma, ela vê a pregação como sendo essencial, porque a Bíblia assim vê também como sendo essencial. E a relevância do método. A teologia da reforma, ela não é avessa a diferentes métodos de transmissão. Não. Existem várias maneiras de se proclamar. Né? A primeira delas é, obviamente, a vida, o testemunho. Né? Esse é um dos métodos. Aqui nós vamos ver mais à frente, porque isso aí foi considerado muito importante por uma pessoa também muito importante para nós. Mas pode ser de várias maneiras e nossa missão ressalta, tem um texto extenso que eu recomendo que vocês leiam sobre a questão dos pequenos grupos como uma forma de disseminar a palavra de Deus. A nossa igreja tem sido abençoada, tem crescido através dos pequenos grupos, faz parte de uma metodologia também de transmissão das verdades, uma metodologia de pregação das boas novas. Romanos 10, 13 a 15 mostra essa centralidade e essencialidade da pregação. Veja, vamos ler? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? Como crerão aqueles que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo é um professor magistral. Ele tem uma lógica assim inquestionável nas suas colocações aqui. E ele já vem falando, em todo esse capítulo 10, o nome de Cristo, é o único nome do qual a salvação. Ele já havia colocado isso. Essa exclusividade da fé cristã. Isso é uma verdade que não é politicamente correta, né? Porque hoje em dia nós vivemos uma era pós-moderna, todo mundo quer ter verdades contraditórias que coexistem entre si, são conflitantes, mas que você
não vai se preocupar com esse conflito. E nessa visão pós-moderna não existe verdade, não. Na teologia da reforma, existe sim verdade, porque o próprio Cristo se afirma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele adiciona: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, é uma exclusividade de reconciliação com Deus, somente através dele. Não tem outros caminhos alternativos. É por isso que ele é o único nome no qual há salvação. Pessoas às vezes têm a ideia, não, entes ou entidades religiosas que surgem em diferentes partes do mundo, Buda, Siddhartha, e por aí vai, outros gurus religiosos, eles têm, representam um caminho alternativo para a salvação, não só o nome de Jesus Cristo, que há salvação. Até aquelas formas que abraçam uma nomenclatura cristã, mas que tem outros intermediários ou outra corredentora, não servem porque somente no nome de Cristo a salvação. E a fé reformada, a teologia da reforma, abraça isso em toda a sua inteireza. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Mas aí ele passa a falar que para que invoquem o nome do Senhor, algumas coisas têm que acontecer. Que eles invoquem, eles têm que crer. Para que eles creiam, eles têm que ouvir. Para que eles ouçam, alguém tem que falar. E para que preguem, tem que ser enviados. Como todos nós somos a base, somos enviados por Cristo Jesus. E alguns, especificamente pela igreja, em tempo integral para isso. Os pastores, os missionários, tempo integral com essa, proclamar as boas novas. Mas a pregação, a proclamação é essencial. Essa verdade que tem que ser dita, proclamada, e através dela é o ponto de convergência da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E tem um outro texto também que fala da pregação, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, onde a sala, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não Deus ouve a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus querem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, e tanto para os judeus, loucura para os gentios. O texto também, igualmente por Paulo, para aquela igreja, uma igreja tão problemática lá de Coríntios, está logo no primeiro capítulo da primeira carta. É algo que ele precisava substanciar. Ele está falando disso que ele chama loucura da pregação. Ora, a pregação não é loucura intrinsecamente falando, mas pelos padrões do mundo ela é loucura. Porque você tem essas duas categorias de pessoas, vejam no versículo 22. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Você tem alguns que querem ver para querer. Então a crença não é necessariamente pela fé. Ela é uma crença baseada em alguma coisa que foi vista ou sentida. E como isso é comum nos nossos dias. A pregação é de sinais e maravilhas, porque acha que é dessa forma que as pessoas vão ser alcançadas. Paulo diz: não, eu prego a Cristo. A minha mensagem é pregar a Cristo crucificado. Você tem outros que dizem: não, eu quero ser convencido logicamente. Eu quero sabedoria e quero me reconciliar, achar os caminhos da minha vida através de uma visão, uma postura
frente. E eles esquecem que os seus pensamentos são fúteis, os seus pensamentos são afetados pelo pecado, a sua lógica é falha. Eles não vão conseguir perceber a transcendente e perfeita lógica de Deus. Para eles é loucura também. É loucura para os judeus, é loucura para os que querem sinais, maravilhas, pregar somente a Cristo crucificado, que é o que Paulo falava, e é o que Paulo comissiona a essa igreja que tinha tantos problemas, tanta confusão. Você vai ver que os problemas eram relacionados com essas coisas, porque estavam deixando essa mensagem simples e singela da pregação de Cristo crucificado, ficando para os judeus loucura para Deus. A teologia da reforma foi atrás dessa verdade. Quando falamos em teologia da reforma, como eu disse no início, o personagem que vem à mente é João Calvino, porque foi ele que sintetizou muitas das verdades bíblicas que nós temos hoje incorporadas, né, na nossa denominação, na nossa visão do que é teologia da reforma. Então eu queria falar um pouquinho sobre João Calvino e a evangelização, porque o pensamento que as pessoas têm de Calvino é de que ele era essa pessoa árida, um intelectual que não tinha nenhuma concepção do que era evangelizar. Na realidade ele era um racionalista, né? E alguns acham até estranho a gente falar de João Calvino e evangelização, porque não foi ele que inventou a predestinação. Como é que alguém que inventou a predestinação vai falar em evangelização? Bom, como eu já disse, Calvino não inventou nada. Calvino foi até a palavra de Deus e diz que o Deus soberano rege todas as coisas, todo o plano, toda a história, e consequentemente ele rege também o destino das pessoas, sem que nessa soberania ele viole aquilo que nós chamamos de livre agência nas pessoas. Então é um mistério, mas nós nos rendemos aos mistérios da Bíblia, nós aceitamos a Bíblia, aceitamos pela fé. Vejam o que é que João Calvino diz sobre essa questão de evangelização. O evangelista assim, de mão cheia. João Calvino diz assim: Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo. O Pai não irá mostrar apenas em um canto o que a verdadeira religião é, mas ele enviará a sua voz aos limites extremos da terra. Jesus veio para estender sua graça sobre todo o mundo. O Espírito Santo desce para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. Uma incontável multidão, a qual será levantada por toda a terra, irá ser nascida de Cristo. E o triunfo do reino de Cristo irá se tornar manifesto em qualquer lugar, mas que ele enfatizasse a soberania de Deus, mas ele vê essa soberania abrangente e o chamado abrangente por toda a terra. Como irá o Deus Trino estender o seu reino através do mundo? Envolve tanto a soberania de Deus como a nossa responsabilidade. A obra do evangelismo é obra de Deus e não nossa, mas ele usará os seus servos como seus instrumentos. Porque a teologia da reforma entende o ensino que é bíblico quando Deus os chama de cooperadores. Ora, se Deus chamou seus discípulos e conclamou eles a levar à frente a mensagem da salvação, está claro que somos nós que temos que realizar essa tarefa. Ele queria outras maneiras, queria ser o soberano, ele poderia mandar anjos, poderia fazer a mensagem ser entendida de uma forma muito mais perfeita, talvez, do que a nossa personalidade pecaminosa e imperfeita pode transmitir. Mas ele escolheu dessa maneira e cabe a nós cumprir os seus desígnios. Calvino diz assim: na parábola do semeador, Cristo semeia a sua palavra de vida em todo lugar, fazendo crescer sua igreja, não por meios humanos, mas pelo poder celestial. Lembram da parábola do semeador? A semente é espalhada em todo lugar. Agora ela vai crescer aonde o solo é fértil,
está ali preparado por Deus para que ela cresça e floresça. Mas cabe a nós, como semeadores, sair semeando a palavra. Não cabe a nós fazer joguinhos de adivinhação. Não vou semear aqui porque não vai dar certo. Aqui eu vou semear. Não. O trabalho nosso é semear em todo canto. E não apenas naquilo que nós projetamos. Nós não somos Deus. Né? Então nós temos que semear em todo lugar. E aí ele diz, o Evangelho não cai das nuvens como chuva. No entanto, ele é trazido pelas mãos de homens que vão onde Deus os mandou. Isso ensina que Deus usa o nosso trabalho e nos impulsiona para ser seus instrumentos no cultivo dos seus povos. O poder reside em Deus, mas ele revela a sua salvação através da pregação do Evangelho. O evangelismo de Deus causa o nosso. Essa é a teologia da reforma na sua essência, mais pura, talvez, vindo ali do próprio Calvino, falando da importância de evangelizar e da importância de estarmos semeando a palavra. E ele continua. Nós somos os seus cooperadores e ele nos permite participar da honra de constituir seu filho governador do mundo inteiro. O método ordinário de tornar coletiva a igreja é por meio da voz exterior dos homens, o que Deus mesmo pode trazer por sua secreta influência. No entanto, ele ainda emprega a agência do homem, que desperta em nós uma ansiedade sobre a salvação um do outro. Nada retarda mais o progresso do reino de Cristo nos ministros, para não perder a viagem que alguns dá cacetadas assim aqui, naqueles que são negligentes em fazer o que deveriam fazer. Mas essa é a essência aqui da teologia da reforma. Nós já vimos isso aqui numa outra aula, as 5 implicações práticas da teologia reformada. Isso foi no capítulo 14, no livro As Grandes Doutrinas da Graça, que nós estudamos exatamente a teologia da reforma. Mas eu vou passar muito rapidamente, porque a quinta vantagem diz respeito ao assunto dessa aula. Então, foi o reverendo Leandro que destacou essas implicações práticas da teologia da reformada. Essa teologia que vê Deus como soberano, tem um plano soberano e que nós somos inseridos nesse plano soberano. Ele destaca humildade, adoração verdadeira, santidade, oração e evangelismo. E humildade, destacando aqui 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vamos ler? Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanaglorie na presença de Deus. Esses são os versos que se seguem logo aqueles que a gente já tinha lido sobre a cultura da pregação. E esses versos mostram exatamente, falam de Deus escolher o seu estatuto dentro desse plano soberano de Deus. Segunda parte aqui, adoração verdadeira, onde eu vou passar rápido aqui por ele, onde mostra que Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento, um povo para que guardasse os estatutos e para que adorasse ao Deus verdadeiro. E ainda dentro de adoração verdadeira, Efésios 1:12, onde nós lemos lá que fomos predestinados para louvor da sua glória. Michael Horton diz assim: nenhuma doutrina expulsa o narcisismo das igrejas e dos cultos como ela. Nenhuma doutrina mais própria para fazer a justificação pela graça, mais central. Nenhuma doutrina tem mais sucesso
porque se inverteram. Por isso, entender a predestinação é vital para a adoração. A questão da santidade, né? John Wesley, que dizia que a predestinação minava a santidade, mas Romanos 1,7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Então a visão de um Deus que chama, de um Deus que elege, de um Deus que predestina, é com o propósito de sermos santos. O Pedro dos 9, que fala de nação santa, segundo Tessalonicenses 2,13, que diz que Deus vos escolheu para a santificação. A questão da oração, né, que responde à grande pergunta: por que orar se Deus já sabe? Né? Porque a Bíblia manda que a gente ore. Então, vamos orar. Orai sem cessar. Jesus ensinou, Jesus orou, Jesus demandou: orai para que não entreis em tentação. E não é para informar a Deus. Né? Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que o peçais. Mas nós oramos, eu costumo dizer que a oração é uma espécie do divã de psiquiatria de Deus. As pessoas pagam fortunas para serem ouvidos psiquiatra, para contar, né, o que está atribulando elas, enquanto que Deus está para nos ouvir. E nesse contar e nesse relatar a Deus, Ele vai esclarecendo as coisas, vai nos levando pela iluminação de Sua palavra, também para acertarmos as coisas com Ele. Mas o último benefício é evangelismo. Destacou naquelas. E a pergunta é: já pensou se o nosso poder de convencimento fosse a chave de combater a conversão? Já pensou se não dependesse de Deus a conversão, se dependesse de você? Como nós estaríamos desesperados? Ora, Deus nos chamou para sermos proclamadores, e aí, se nós cumprimos a nossa tarefa de proclamação, nós estamos enquadrados na vontade de Deus. Deus fala a Paulo em Corinto, mostrando que a eleição é uma motivação para a evangelização. Lá em Atos 18, Paulo ficou lá trabalhando 2 anos lá na cidade, e ele já estava assim, cansado, e ele fez planos e disse: vou embora da cidade. Aí o texto diz que Deus aparece, o Espírito Santo fala a Paulo dizendo assim: calma, Paulo, ainda tem muito povo nessa cidade, eu estou limpo do sangue, vou para os gentios. Teve Paulo durante a noite uma visão, e que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O povo estava lá, mas cabia a Paulo fazer a obra para trazê-los ao conhecimento. Obviamente que quando a gente pensa em doutrina reformada, teologia reformada, essa questão da predestinação e evangelismo é a questão da predestinação que vem como um grande bloqueio às vezes. Né? E qual é essa objeção? Se a doutrina da predestinação é verdade, como é que a Bíblia pode efetivar uma oferta sincera de salvação a todos? E como podemos nós também oferecê-la a todos os homens? Essa é a grande dúvida, é um grande dilema que as pessoas procuram compreender. Mas Deus não nos chamou para sermos pesquisadores predestinados, mas declaradores da verdade. Não nos chamou para sermos pesquisadores predestinados, mas declaradores de verdade. Deixe as coisas de Deus por Deus, façamos as coisas que Ele nos comandou. Essa é a tarefa. O chamado é universal. Está lá em Isaías 19. Pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis bem dessa terra. É o chamado universal. É a proclamação de que há reconciliação, há um caminho, há esperança, há um nome de qual a salvação, que é Cristo Jesus. Mas essa
proclamada, e Deus diz em todas as letras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É responsabilidade nossa se não quiserem ouvir os propósitos insondáveis de Deus. A oferta é sincera e é verdade. Quando a gente fala quem crer será salvo, é isso mesmo, quem crer será salvo. A gente nunca sabe antes quem é que vai crer. Nunca sabe antecipadamente quem é que vai crer. Mas a gente pode ter certeza, depois, que os que creram eram aqueles que estavam destinados para a vida eterna, e isso não é um pensamento humano, isso está lá em Atos 13, 48. Lá diz assim, aquele sermão maravilhoso, lá foi pregado, diz assim, creram todos os que estavam destinados à vida eterna. Deus completa toda a sua obra, mas foi de instrumentalidade de Pedro ali naquele sermão. Já caminhando para a nossa conclusão, pelo soar inexorável e cruel da campainha, falar um pouco aí do exemplo do Simon. Quando nós falamos de teologia reformada, nós temos exemplos dentro de casa, dentro da denominação presbiteriana, que é o do missionário, eu acho que é o Green Simon. Simon foi o missionário que veio dos Estados Unidos, em 1858, veio para os país dos Estados Unidos. Ele veio da classe de um dos grandes teólogos reformados na história eclesiástica, que é Charles Hodge. Charles Hodge foi professor lá em Princeton, do passado, dos baluartes da teologia da reforma. Esse seminário lá em Princeton, ele produziu inúmeros teólogos. É interessante porque nós temos os Hodge, são 3 gerações. Tem o Charles Hodge, pai, depois o filho dele, o Archibald Hodge, e depois tem o Casper, que é o neto dele. Todos os 3 ensinaram lá, na mesma instituição, todos os 3 escreveram, foram teólogos conhecidos pela sua fé e pela sua defesa da fé reformada. Todos presbiterianos. E vejam, dessa classe de Charles Hodge, o cara que estava falando o tempo todo sobre soberania de Deus, sobre predestinação, sobre eleição, tudo isso aí fazia parte dos ensinamentos dele. Dessa classe saíram inúmeros missionários, vários. Eu encontrei alguns, quando eu fiz um curso fora aqui do Brasil, encontrei o pessoal da igreja do Egito, e fiquei conhecedor, não sabia antes, ignorante disso, e a igreja do Egito, ela tem mais ou menos a mesma idade da igreja do Brasil, a igreja presbiteriana. Foi fundada por missionários que saíram dessa classe lá de Charles Hodge, companheiro de Simon. Então foram missionários para o Egito, para a Índia e para o Brasil. Aliás, Simon nem planejava vir para o Brasil. O destino dele era a Índia. Mas por alguma razão lá, ele decidiu vir no Brasil. Deus já havia decidido isso, mas ele já percebeu no transcurso lá das interações para ser aprovado para onde é que ele iria. Decidiram mandar ele para o Brasil. E ele veio em 1858. Nós sabemos bastante sobre ele porque ele escreveu um diário, o Diário de Simon. É um livro também que eu recomendo. É o segundo livro que eu estou recomendando para vocês hoje. O Diário de Simon está disponível na casa editora presbiteriana. E ele conta, né, as atividades, as dificuldades. Simon chegou aqui e não falava uma palavra de português. Simon ficou agoniado porque não conseguia se comunicar, mas ele não descansou, começou a pregar em inglês mesmo as tripulações dos navios, né, que vinham de fora, e aí nos cultos ele chegava e pregava lá em inglês. Mas como que ele sabia inglês, ele começou a ensinar inglês, encontrava sempre pessoas que queriam aprender inglês, e ao ensinar inglês ele aprendia português, e esse foi o começo da sua obra de evangelização. Simon teve uma vida curta,
em todos os sentidos. Uma vida curta aqui no Brasil e uma vida curta mesmo. Fábio faleceu aos 34 anos de idade. Moço, né? Jovem. Chegou aqui solteiro. Foi para os Estados Unidos no meio, 3 anos e pouco depois que ele estava aqui. Voltou, porque a mãe estava doente. Chegou lá, conheceu, reencontrou alguém lá e casou com uma mulher chamada Helen. E aí veio com ela para o Brasil, ele estava nas nuvens. Então você vê o diário dele, né? Ele dizia que a minha felicidade está completa, tal, etc. E aí ele dizia, é interessante que ele diz assim, o meu professor, Charles Hodge, diria que eu teria muitas aflições aqui no mundo, tem alguma coisa errada, porque eu só tenho momentos de felicidade, tal, mal sabia ele, né, que a esposa iria falecer meses depois. Então ele perdeu a esposa, a filhinha nasceu, a esposa morreu, ele pela tristeza no seu diário, ele foi acometido de febre amarela e morreu em 1877. Mas antes de morrer, ele conseguiu fundar um presbitério. Vejam, esse cara que não sabia falar português, que morou aqui pouco tempo, estava no sangue dele evangelizar. E ele evangelizou, fundou a igreja, já tinha um presbitério organizado. E ele pregou o seu último sermão 4 meses antes de morrer. O sermão dele, chamado 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil. E esses 5 pontos ilustram muito bem o que é que a teologia da Reforma pensa sobre o evangelismo. E o que é que, quando a gente fala de evangelismo integral, o que é que está acontecendo aqui? Quais seriam esses 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil? Que Simon vislumbrou e que são válidos até hoje. Primeiro, pastores pregando lá, não. Primeiro, a vida santa de todo Cristo será o meio mais eficaz. Estou falando de métodos de pregação. E Simon diz assim no seu diário: sem isso, todos os demais meios não serão eficazes. Se você não tiver uma vida correta com Deus, sua vida vai falar mais alto. Segundo, a disseminação da palavra de Deus pela impressa. Ele estava falando de porções da Bíblia ou de folhetos, a importância que ele dava à literatura. Esse é o outro método de pregar, não é? Você distribuir a palavra de Deus. Terceiro, veja, a responsabilidade pessoal que ele colocava. A transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos e vizinhos e convidar para o culto público. Né? Então, será que a gente pode encaixar pequenos grupos aqui nessa? Eu acho que sim, né? Se você tem um grupo e lá você convida também para o culto aqui e essa interatividade constante. Quarto, aí vem sim a pregação do culto, a pregação do evangelho por pessoas para isso designadas e ordenadas. E quinto, veja, o Simon estava preocupado não somente com um cristianismo que fosse vivido em fim de semana, mas que a fé cristã estivesse presente em todos os momentos da vida e impregnar a sociedade e fosse propagada pela sociedade. Então, esse exemplo de Simon cristaliza muito bem esse relacionamento entre igreja reformada. Vou recomendar um terceiro livro para vocês: Evangelismo e a Soberania de Deus, por J.I. Packer, fiel também. Evangelismo e a Soberania de Deus, que trata exatamente dessas questões. E um quarto livro também, para vocês que são leitores ávidos e não se contentam somente com 3 livros, é Evangelização Teocêntrica, que é citado na nossa lição. O autor é R.V. Kuyper com I, porque Kuyper com Y é outro, é o teólogo holandês. Kuyper com I é um teólogo, não sei se é de vocês, norte-americano, mas ele foi professor do seminário Westminster e ele escreveu esse livro, Evangelização Teocêntrica. Tá certo, tá bom. Passarei. A minha intenção era até projetar aqui, mas sabe como é, né? O fim de tudo, depois da 1 da madrugada, vai. Então, é isso, irmãos e irmãs.
Nosso tempo acabou, mas a ideia é que nós tenhamos uma visão clara do que é evangelismo dentro do contexto da teologia da reforma. A teologia da reforma ela abraça por todas as maneiras, por todas as letras, a evangelização. Quem diz que teologia reformada é avessa ao evangelismo não entende nada de história. A verdadeira teologia da reforma, ela é aquela que proclama o Evangelho Salvador. Uma boa semana para todos, mas antes vamos ler conjuntamente esse hino de vitória aqui, que Paulo coloca lá em Romanos 11, 33 e 36. Ó profundidade da riqueza